Olá, mais uma vez com você dentro do curso à distância da Rádio Oficina. Agora é a distância o que nos aproxima de você. Quais os cuidados, os mitos e verdades dentro das técnicas de voz voltadas à rádio e televisão? Esse curso é conduzido pela doutora Camila Loyola, especialista em vozes profissionais, fonoaudióloga. E você vai saber um pouco mais de como preservar e como desenvolver a sua voz e aproveitar o máximo desse potencial. Agora é a distância o que nos aproxima de você. Vamos a algumas coisas que eu gostaria de saber, falar para os nossos futuros locutores ou então os profissionais que já estão no mercado e querem saber um pouco mais das técnicas de vozes profissionais. Beber água faz bem ou faz mal? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Verdade, a água faz bem para o corpo todo, não somente para a voz, né? A gente precisa desse combustível. O importante de informar os locutores é que a água hidrata de forma indireta as pregas vocais, né? Quando a gente bebe a água. Temos também algumas outras formas de hidratação direta, onde a água cai diretamente na prega vocal, quando a gente faz uma inalação, quando faz um gargarejo com uma água morna, porque aí pinga algumas gotinhas lá na prega vocal. Então, tem várias formas de a gente fazer uma hidratação adequada. Própolis e gengibre fazem bem ou fazem mal? Mito ou verdade? Agora a gente começou a falar das receitinhas, não é? Quem não conhece alguma receita para uma boa voz? Nem sempre essas receitas são comprovadas cientificamente ou fazem algum efeito benéfico, né? No caso do própolis e do gengibre, são substâncias que aparentemente fazem bem para a voz, porque elas anestesiam a região que está dolorida, que está inflamada, de repente você está aí com uma dor de garganta. Então elas têm um efeito anestésico. Mas qual é o risco disso? O risco é que o indivíduo faça um abuso vocal por cima dessa região que está menos sensibilizada, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque esse tipo de substância não faz bem, né? Ok. Dormir bem, melhora a voz, faz bem? Uma pergunta óbvia, né? Dormir é bom, né? Dormir faz muito bem para a voz e a gente precisa pensar tanto na quantidade de horas, né? Ouvimos falar, 8 horas, né? 8 horas de sono fazem bem. Se você não consegue às 8, tente um pouquinho menos, mas que seja com qualidade e que você tenha um sono reparador. Nós precisamos recarregar as baterias, não é? E a voz também precisa disso. E o sono está aí justamente para essa energia renovada. Doutora Camila, por que a gente tem a sensação, principalmente nos primeiros horários da manhã, que a nossa voz fica mais bonita? Os locutores falam, puxa, minha voz de manhã, quero fazer um horário de manhã, porque a minha voz está mais grave. Por que acontece isso? Essa é uma ótima pergunta, Ciro. Para alguns outros profissionais da voz, o fato de estar mais grave nem é tão bom. Para os locutores, sim, não é? Pela manhã a gente tem uma voz um pouco diferente. Acontece o seguinte, durante o sono nós ficamos a noite toda em silêncio, né? Então pregas vocais não trabalharam. Então a gente teve essa musculatura que ficou descansada. Logo no começo da manhã, é normal que a gente tenha uma voz diferente do que vai acontecer no decorrer do dia, né? Então por isso que a gente acorda com uma voz mais grave, porque ela não estava sendo utilizada. À medida em que a gente utiliza a voz, especialmente profissionalmente, a tendência é ter uma maior tensão de prega vocal, né? Nem sempre essa tensão está associada a esforço, é um nível de tensão de músculo mesmo, que é necessário para a voz profissional. Então é por isso que de manhã a voz está diferente. Agora uma coisa importante com relação a isso. Se o locutor perceber que essa voz está se mantendo diferente durante muitas horas, pode ser sinal de alteração vocal. Sprays e pastilhas melhoram a voz, mito ou verdade? Sprays e pastilhas também entram naquelas receitinhas mágicas, não é? Os sprays, as pastilhas são muito utilizados pelos locutores, por outros profissionais da voz, como alternativas naquele momento de emergência, né? Nossa, eu tô com a minha voz que está muito ruim, o que eu faço? Eu preciso fazer uma locução. Espirra a pastilha, espirra o spray, né? Eu chupo a pastilha. Ele, na verdade, dá um efeito anestésico, né? Então,
não é legal a gente usar um spray ou uma pastilha, principalmente se tiver menta, hortelã, alguns desses componentes na forma, mesmo o própolis, o gengibre, né? Porque eles têm esse efeito de anestesiar a região toda de trato vocal, de faringe, e com isso, frente a um problema de voz, uma dor, um problema de garganta, o indivíduo não sente se está forçando ou não. Então, o que eu costumo orientar é que tome bastante água, né, nessas condições de uma qualidade vocal não tão boa, ou um problema, uma dor, e tente sentir até onde você consegue fazer uma produção vocal adequada, né? Em vez de usar o spray e perder essa sensibilidade de onde tem a dor, onde está o problema, porque aí fica mais complicado, né? Alergias como asma, bronquite, causam rouquidão. Isso é verdade ou isso é mito? É verdade. Ciro, é verdade, porque todas essas alergias, né, de vias aéreas superiores ou inferiores também, desde o pulmão até o nariz, provocam alterações na via respiratória e a gente precisa de uma boa respiração para se ter uma boa voz. Muitas vezes não somente rouquidão, pode ser que a pessoa não fique rouca, mas gera uma voz mais anasalada, né? E isso para o locutor não é tão interessante, né? Aquela voz que parece que está gripado. Então tem algumas questões referentes à qualidade vocal na ocorrência de alergias que interferem, né? E quando você não tem o nariz, você tem uma estrutura que está trabalhando muito mais quando você não tem o nariz. Tem o nariz. Mas faz parte, o nariz faz parte do trabalho. Não dá para tirar o nariz. Quando você não tem o nariz funcionando. Bom. Eu estou tão acostumada a falar, olha, teu nariz está bem, teu nariz não está, que eu falei, quando você não tem o nariz, né, quando você não tem o nariz funcionando bem na respiração, não é? Você tem mais dificuldade, tem mais esforço. Então a gente esforça muito mais para produzir a voz quando a gente não respira direito. Mas eu gostaria de aproveitar a presença da doutora Camila, que é fonoaudióloga, para falar sobre vozes impostadas. Normalmente quando a gente se depara com profissionais de rádio que ficam falando, eu gosto de impostar minha voz porque a minha voz fica mais grave. E algumas vezes eu até, em alguns eventos, quando ficam sabendo, você, o Ciro César, o que você acha da minha voz? E aí eu digo, puxa, sua voz é muito bonita, muito legal, mas seria muito melhor, muito mais atraente o resultado sonoro da sua voz se ela fosse uma voz que não fosse impostada. Exato. O que provoca a voz impostada de prejudicial? Bom, eu lhe digo artisticamente, a voz impostada é uma coisa antiga, é uma coisa que se utilizava antigamente no rádio, porque a leitura dos microfones, a captação, era uma captação onde a cápsula do microfone se concentrava no médio e no agudo. E você tinha que ter um locutor com voz proporcionada a grave, porque a qualidade sonora não tinha os mesmos recursos de hoje. Entretanto, hoje, com toda essa tecnologia, você tem, quanto mais a sua locução for natural, mais um bom resultado isso provoca no rádio. E ninguém vai falar assim, Camila, como é que vai você? Tudo bem? Você provoca o riso nas pessoas, fica uma locução caricata. Inclusive os nossos câmeras estão morrendo de rir, para você ver que não é uma coisa que acontece e não provoca, deixa de provocar riso nas pessoas. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a voz impostada? Por que essa produção de voz impostada acontece ainda hoje no rádio? Né? Ciro, temos tanta coisa para falar a respeito disso. Eu vou tentar abordar, pensar algumas coisas só para dar uma noção. Porque existe ainda realmente muita gente que faz essa voz. Em termos anátomo-fisiológicos, né, puxando aqui para a minha área, nós temos um padrão vocal que não é o habitual. Né? É óbvio que a voz profissional exige um ajuste vocal diferenciado, isso com certeza. O modo como eu estou aqui conversando com você não é o jeito que eu vou falar lá fora, né? Então tem outras situações de uso vocal que a gente vai se adaptando. Agora que você já conheceu esse curso, acesse radiooficinaloja.com.br e reserve já o seu curso. Ou então ligue para nós, telefone 0 prestadora 11 2063 1370. Rádio Oficina, agora é a distância, o que nos aproxima de você.